segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do versículo 21 até o versículo 27. Após a leitura, nós oraremos ao Senhor Deus para que Ele nos fale mediante a leitura realizada e pela pregação da palavra. Segundo Reis, como está em nosso boletim, capítulo 3, de 21 a 27. Irmãos, antes de nós continuarmos então com o texto e a exposição desse capítulo, vamos relembrar antes de nós lermos, até para que nós nos situemos, né, onde nós estamos. Irmãos, vocês se lembram que agora Jorão, filho de Acabe, está no trono de Israel. Vocês se lembram disso? Agora Jorão assume o trono de Israel. Ele não fora, como a Bíblia diz, ele não fora tão mal quanto seu pai Acabe, mas ele estava longe de ser um rei justo. Ele era um rei ímpio. E é interessante, nós não podemos perder isso nunca de vista, quando nós estamos lidando com as páginas do Antigo Testamento, e principalmente nos livros dos reis e nos livros das crônicas dos reis, que eles falam de uma maneira muito poderosa acerca de Jesus Cristo. Em que sentido? Em que sentido este livro, como os demais livros do Antigo Testamento, e agora, especificamente os livros que tratam sobre os reis de Israel, os reis de Judá, falam de Jesus Cristo? É porque todo o rei que tinha alguns traços de justiça e bondade, eles falam de Jesus Cristo, eles apontam para Jesus Cristo. Então, todo o rei que você vê, e geralmente os reis bons se encontram no reino de Judá. Aliás, nenhum rei bom houve no trono de Israel. Todos os reis de Israel, do reino do norte, foram maus. Nenhum deles foi bom. E no reino do sul, o reino da casa de Davi, houve reis bons, mas nem todos. Então, toda vez que você está no livro dos reis, tanto o primeiro quanto o segundo, e vê um bom rei, você tem que saber que aquele relato aponta para Cristo, que é o grande bom rei. Porque até mesmo os bons reis dos livros, do relato dos livros dos reis, não eram tão bons, eles eram falhos. A gente tem visto isso. Né? Davi, Salomão, Josafá. Eram homens crentes, acertaram em muitas coisas no seu reinado, mas erraram em outras tantas. Então o texto está dizendo assim, é necessário um rei perfeito. Ok? O povo de Deus precisa de um rei perfeito. Porque existiram os reis maus e você vê que é necessário claramente um rei bom, um rei perfeito. Mas existiram bons reis, mas mesmo assim falharam. Então quem será o rei perfeito? O povo precisa de um rei perfeito, de um governo justo. Não é isso que nós precisamos também, quando nós olhamos para os nossos governantes? Cristo é o rei perfeito. Então é dessa maneira que no Antigo Testamento, os livros dos reis e os livros das crônicas falam de Cristo. Eles criam, como criaram naquele povo de Deus, a necessidade de um rei perfeito. Ok? Então nós estamos aqui com o Jorão, rei de Israel. Longe de ser perfeito, era um homem ímpio. E vocês se lembram que na época de Jorão, o texto diz que Moabe se rebelou. Lembra aí? Ricardo, Vitória? Moabe se rebela e deixa de pagar os impostos ao reino de Israel. Aí o que o rei de Israel faz? Olha, vamos entrar numa guerra. Vamos lá e vamos submeter Moabe de novo para que ele pague os impostos. E ele então cria uma coligação para a guerra. Ele chama quem? Ele chama Josafá, o rei do reino do sul, irmão de Israel, né? Certo? O reino de Judá. Eles se unem e vão para a guerra. No caminho, quem que se une a eles? A nação de Edom. Lembra que na época Edom era vassalo de Judá. Prestava vassalagem ao rei Josafá. Ok? Então agora estão esses três reis. Eles estão subindo para a guerra. O que acontece com eles no caminho, no deserto? Não tem mais água. Lembra-se? E aí então Josafá diz, olha, não tem um profeta de Deus que nós possamos consultar? E Eliseu é consultado. Lembram-se? Aí Eliseu diz o quê? Olha, Jorão, rei de Israel, se fosse só você aqui, Deus não te ouviria, nem te responderia. Mas por causa de Josafá, que teme ao Senhor, então o Senhor trará livramento.
E como nós vimos no domingo passado, qual foi o primeiro livramento que Deus deu? Porque Deus daria mais, como nós veremos hoje, mais livramento. Mas o primeiro qual foi? Deus enviou água. Lembra? Fez chover nas montanhas, ok? E não se ouviu som de chuva, nem vento, mas as águas chegaram abundantemente, mas com um dever que o povo tinha, de fazer o quê? Cavar valas, para que quando a água chegasse, elas se enchessem de água e o povo matasse a sua sede. Nós vimos então domingo passado a necessidade de nos prepararmos em oração, em ação, segundo as promessas de Deus, porque elas virão. Então nós devemos viver segundo essas promessas, ok? Agora, legal, mas Deus prometeu algo mais, não prometeu só dar a água para salvá-los da morte ali naquele deserto. Prometeu também, e Deus sempre dá muito mais, lembra? Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, ele não só deu a água que fora pedida, mas daria também vitória sobre os moabitas. E é o que nós veremos agora. Deus vai vencer os exércitos. E a maneira que ele vence só Deus poderia fazer. Olha aí, texto de número 3, capítulo 3, versículo 21, a partir do versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Aresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu próprio filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Vamos orar? Deus santo e bendito, nós não podemos receber da tua palavra se o Senhor não nos iluminar, ó Deus. Por isso nós estamos aqui pela fé. O justo viverá pela fé. A fé na tua palavra. A fé que o Senhor nos fala como nos fala por meio de sua palavra. A fé em Cristo que torna possível sermos abençoados em tua palavra. A fé no Espírito Santo, que é o mestre dos corações, que ilumina o entendimento, que abre o coração para que nós creiamos em ti, ó Deus, verdadeiramente, e em teu Filho, naquele único, bendito Salvador e Rei, em quem e só em quem há salvação real. Assim, ó Deus, abençoa-nos. Leva-nos a Cristo nesta manhã, por meio do texto lido, a tua palavra, e que agora será pregada. Em nome de Cristo nós oramos, pedindo estas bênçãos dos céus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, como nós vimos então, Deus havia sido misericordioso e dado água aos exércitos da coligação Israel, Judá e Edom. Mas agora Deus havia dito também que haveria de fazer mais. E veja só no versículo 18 a 19, olha aí o 18 a 19. Disse o profeta Eliseu, isto, dar água a vocês, ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os campos. Ou seja, Deus vai entregar a vocês a nação de Moabe. Para Deus é pouco dar água para vocês. O que vocês pedem é muito pouco para Deus. Deus dará mais, dará mais. E agora nós vamos a essa parte em que Deus vai vencer os moabitas. E nós lemos e vimos como é que Deus faz isso. De uma maneira muito poderosa. Vamos lá, versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido, ou seja,
Os exércitos tinham tomado água, tinham revigorado as suas forças e continuavam a marcha contra Moabe. E chegou a notícia aos moabitas: olha, os exércitos de Israel, junto com Judá e Edom, estão vindo para nos destruir. Então eles tomaram todos os que cingiam cinto. Cingir um cinto aqui é outra forma de dizer, eles tomaram todos os que poderiam vestir uma armadura. Todos os que poderiam portar uma armadura foram convocados para a guerra. E aí diz mais, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Então eles ficaram preparados para a batalha contra a coligação Israel, Judá e Edom. E aí veja o versículo 22. Levantando-se de madrugada, ou seja, acordando os moabitas ali nas fronteiras, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram, isto é sangue. E o que eles pensaram? Olha aí, certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Então veja como eles foram enganados pela providência divina, pelo poder divino. Lembram-se anteriormente, as águas vieram. Das chuvas distantes, elas desceram as montanhas e encharcaram o deserto. Só que as águas caíram nas valas e ficaram ali, certo? Muita água. Quando o sol nasceu, o sol veio com seus feixes sobre aquelas águas. E lembre-se que as águas tinham tomado o tom da terra, o avermelhado da terra, porque se misturaram ali. Quando o sol bate, ele toma aquela cena, aquele quadro, é um avermelhado de sangue. E Moabe está distante, olhando, e disseram, eles se mataram. Eles começaram a brigar entre eles. Isso é sangue deles. Vamos, Moabe, a presa é fácil agora. Veja como Deus usou a sua própria criação. Nós lemos o Salmo, quando nós começamos o culto agora pela manhã, o Salmo de Deus ser o Criador e o sustentador. Deus é o Criador das coisas. Ele usa a sua criação. Ele usou aqui a água que ele enviou, a terra que é dele, o sol que ele estabeleceu. Usou essas coisas. Mas veja que os livros dos reis falam como Deus usa a natureza, né? Porque lembram-se, ele, irmãos, ele usou os corvos para alimentar, lembra? De Elias. Ele usa a sua natureza, meus irmãos, em prol do seu poder. Ele de fato usou os corvos, ele usou a chuva, ele usou o fogo. Lembra quando desceu o fogo caiu do céu? Ele usou as ursas, lembra-se? Para destruir os garotos de Betel, lembra-se? Veja como o livro dos reis está mostrando que quem é o rei da terra? Quem que é o rei da terra? Tá vendo? Tá vendo? O que o autor quer dizer? Quem que é o rei do mundo? Quem que é o rei da criação? Que rei pode ser comparado? Porque o livro dos reis trata sobre os reis humanos. Mas quem é que governa? Quem é que tem poder sobre a criação? Quem é senhor de tudo e de todos? Poderoso Yahvé. Poderoso Yahvé. Poderoso na batalha. Dele são todos os recursos da natureza, porque ele os criou e estabeleceu. Que Deus é esse? Que Deus, quem pode ser comparado a esse Deus? Veja, então, os moabitas imaginaram que era sangue. E por que? Veja, irmãos, não é apenas uma ilusão de ótica. Tinha o porquê dos moabitas ali imaginarem assim. Não era tempo de chuva. Aquele deserto não estaria inundado de água, senão pela mão de Deus. Outra coisa, meus irmãos, que é preciso lembrar, eles viram aquelas coisas e acharam que era sangue, porque vocês se lembram que Israel e Judá não se davam muito bem. Embora irmãos, eles tinham inveja uns dos outros. E Edom estava ali não por vontade própria, mas porque era vassalo de Judá. Não poderia haver uma revolta ali? Não poderia haver um desentendimento entre os irmãos, que já não se davam, Israel e Judá? E Edom não poderia tacar fogo nisso? Veja, tinha todo um contexto por trás, porque os moabitas poderiam imaginar que eles haviam se destruído. Mas não era nada disso. Deus estava usando estas coisas, a água que ele enviara para salvar, para a condenação dos moabitas. E aqui, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, um princípio, uma verdade para mim e para você. Maravilhoso aqui. Irmão, as mesmas águas que serviram de salvação para Israel foram as mesmas águas que condenaram Moabe. Perceba?
As águas, nós vimos no domingo passado, as águas serviram para salvar Israel da morte. Mas as mesmas águas enganaram Moabe e o levaram à destruição. Assim é também com Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que salvará muitos, mas é aquele também que condenará muitos. Lembra do que Simeão, que encontrou com Maria no templo, quando ela foi junto com José levar o menino? O cântico de Simeão, lembra o que ele diz no final? Esse menino, falando de Jesus, esse menino será a ruína de muitos e o levantamento de muitos. Ele será a ruína de muitos e o levantamento de muitos. O mesmo Jesus Cristo salva e condena, de acordo como eu e você respondemos a Ele. O mesmo Jesus. O Evangelho também. O Evangelho faz a mesma coisa. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, falando da pregação do Evangelho, usa uma metáfora, dizendo, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. A ideia de Paulo aqui é que ele vai espalhando o Evangelho, que é o bom perfume de Cristo. Agora veja o que Paulo diz. Para com os que são salvos, cheiro de vida para a vida, mas para com aqueles que rejeitam, cheiro de morte para a morte. Veja, o mesmo Evangelho traz vida e traz morte. É engraçado, né? Porque nós não pensamos no Evangelho como alguém, como algo melhor, né? Ou alguém, porque o Evangelho é Cristo, como algo, a mensagem das boas novas que pode trazer morte, mas pode. O fim primeiro não é trazer morte, o fim primeiro do Evangelho é salvar, certo? O fim primeiro, o principal do Evangelho é trazer vida, são as boas novas de vida. Mas aqueles que o rejeitarem, permanecerão nos seus pecados e serão condenados. E no juízo de Deus? O dia de Cristo? A mesma coisa. Salvação e condenação. No dia em que Jesus Cristo voltar, para a igreja será a glória, não é verdade? E os santos se deleitarão no Cristo bendito que aguardaram para a salvação completada. Mas e para os ímpios? Como será esse dia? Será um dia de terror e pavor. Eles dirão, como diz o texto sagrado, caiam sobre nós as montanhas e os montes, escondei-nos da ira do Cordeiro. Veja, o mesmo dia. Para uns, salvação, para outros, condenação. Veja, o mesmo Cristo, o mesmo Evangelho, o mesmo dia, as mesmas águas. As mesmas águas. Salvação e condenação. E hoje de manhã, há aqui salvação e condenação. Nesta manhã, diante da mesma palavra, dependendo de como você responde a ela. Se você responder com fé e entregar a sua vida a Cristo, e rogar a Ele que mude, transforme a sua vida, então há salvação. Mas se você continuar rejeitando, ainda que ouça o Evangelho, ainda que concorde com as palavras, mas não as viva, não as aplique ao coração, você será condenado. As mesmas águas que salvam são as mesmas águas que condenam. O mesmo Cristo que chama, vinde a mim, é aquele que dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O mesmo Cristo. Então, qual será o resultado de Cristo e a sua mensagem na sua vida? Qual será? Mas vamos mais. Versículo 24. Porém, chegando eles, os moabitas, achando que Israel tinha se destruído, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, surpresa, eles se levantaram e feriram os moabitas. Eles foram sem estarem preparados, eles foram ao despojo, não foi isso? Eles foram aos despojos, porque haviam imaginado que Israel tinha se destruído e agora era só ir lá e saqueá-los, os mortos. Mas chegaram lá e Israel estava vivo pela intervenção divina. E Israel se levantou e os feriram, e eles
os moabitas fugiram diante de Israel. Entraram os israelitas na terra e também feriram, perseguiram os moabitas. Entraram em Moabe. Moabe fugiu, os israelitas foram atrás. Entraram na terra de Moabe e aí se cumpriu a promessa que Deus havia feito por Eliseu nos versículos 18 e 19. Lembra que ele falou, olha, dar água a vocês é pouco. Eu darei a vocês o território deles. E vocês vão destruir o território deles. E aí o cumprimento. Versículo 25, olha aí. Vamos ler juntos? Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos. E os entulharam. E taparam todas as fontes de águas. E cortaram todas as boas árvores. Até que só Kir-Aresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas... Perceba o cenário de destruição aqui? E todos esses termos, todas essas ações de Israel, segundo a promessa que Deus fizera, lançaram pedra em todos os campos. Entulhar os campos de pedra é torná-los impossibilitados de produzir algo, de se plantar algo. Lançaram pedras nos campos, tamparam as fontes de água. Veja, Deus deu água a seu povo. Olha o contraste. Não é o contraste? Porque acabou eu de falar, Cristiane, de água. E agora fala de água de novo. Só que enquanto Deus dá água para o seu povo, aqueles que não confiam em Deus perdem a sua água. Tamparam todas as fontes de água, cortaram, olha a vida acabando, a água é vida. Tamparam as fontes de água, cortaram as boas árvores. Acabou tudo. É a destruição de Deus sobre os inimigos. É a destruição de Deus que virá sobre todos aqueles que não se submeterem a Ele. Mas os que atiravam foram a Kir-Aresete. Kir-Aresete era a última fortaleza da Moabita. E os muros, de certa forma, resistiram. Mas o que aconteceu? Israel, Judá, tinham bons atiradores de funda. E eles foram atirando as fundas e ferindo as pessoas lá dentro. Uma destruição sem comparação. E tudo isso Deus fez. Deus fez isso pela sua graça, sua misericórdia. Mas também o texto anterior, que nós vimos no passado, diz por que Deus fez isso. Vocês se lembram? Quando Eliseu foi de fato procurado pelos reis, o que Eliseu diz a Jorão? Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, o Senhor não te ouviria se não fosse quem que estivesse aqui? Josá? Lembram-se do texto? Lembram-se? Irmãos, olha só o texto. Lá no versículo 14 ainda. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor Deus dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Então a gente pode dizer, irmãos, que por causa de Josafá, houve grande libertação de Israel naquele dia, e os inimigos de Israel foram derrotados. A gente pode dizer que por causa de Josafá? Sim, né? Não é? O texto diz, o profeta diz, por tua causa, por causa de Josafá, é que Deus vai socorrer. Se fosse por Jorão, não haveria salvação. Certo? Josafá é um rei da tribo de Judá. Ele é um filho de Davi. Ele aponta para quem? Ele aponta para Jesus. Como todo rei de Judá, como todo rei filho de Davi, falava do grande filho de Davi. Por isso, o que nós aprendemos aqui? Que não há salvação, e jamais haverá salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo, o filho de Davi. Lembra quando os cegos, lá no Evangelho, os cegos ouviram sobre Jesus, que Jesus passava no caminho? Lembra o que os cegos disseram? Como eles clamaram? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembram-se? Filho de Davi. Josafá era um crente sincero, mas era um crente falho. Lembra, a gente já falou que ele não devia nem estar lá. Ele não devia nem estar unido a Jorão. Mas era um crente sincero. Mas acima disso, ele representava Jesus Cristo. Ele falava de Jesus Cristo, porque ele era o filho de Davi que estava no trono. Mas, obviamente, Jesus Cristo é muito maior que Josafá. Se Josafá era um rei falho, e mesmo assim Deus operou grande livramento por meio dele, o que Deus não fará
para quem estiver sobre o filho dele. Se Deus salvou Israel de forma poderosa naquele dia, mesmo com o fraco Josafá, o que Deus não fará para aqueles que creem em seu Filho perfeito, o Rei eterno. É a graça de Deus em Jesus Cristo apenas que salva. Não há homem que possa salvar-se a si mesmo. Não há justo, nenhum de nós aqui, e nem todos os homens e mulheres da face da terra, os que já passaram, os que aqui estão e os que virão. Não há um justo, não há um sequer. O nosso texto, meus irmãos, mostra que nem Josafá era perfeito, nem aquele crente, o único crente que estava ali, nem ele era digno de ser ouvido por Deus, porque ele não era perfeito. Mas eles foram salvos pelo que Josafá representava, por quem ele representava, de quem ele falava, de Jesus Cristo, o grande filho de Davi. Josafá foi salvo porque ele cria no Messias. O povo do Antigo Testamento, o povo crente, o povo eleito do Antigo Testamento, do Antigo Israel, eles criam no Messias, eles esperavam o Messias. Você vê o Salmo de Davi, ele falando, disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor, eu tenho um Senhor, eu terei um filho maior do que eu mesmo. Não foi isso que Deus prometeu na aliança com Davi? Que ele haveria de levantar um filho a Davi, e o cetro do trono desse filho não passaria? Então Davi creu no Messias, ele sabia que haveria um filho maior do que ele. Ele sabia que haveria alguém maior do que ele, por isso ele disse o Senhor ao meu Senhor. Os reis piedosos criam em Jesus Cristo. E eles foram salvos por essa fé. Josafá só foi ouvido naquele dia. Lembre-se, ele não deveria estar lá. Ele só foi ouvido e atendido por causa da fé dele em Jesus Cristo, o Rei perfeito. Toda pessoa, não importa se seja presbiteriano, batista, o que for, toda pessoa que rejeita Cristo Jesus irá perecer. Nós não sabemos só como e quando. A única coisa que nós não sabemos sobre uma pessoa que não crê em Jesus e sobre o perecimento dela é quando e como, mas ele irá perecer. Não importa o poder que ele tenha, terreno, não importa a fama ou a influência, nada importa. Ele irá perecer porque só há salvação por meio do grande filho de Davi. Todavia, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Não importa quais pecados você tenha cometido. Ainda que eu e você mereçamos a ira de Deus, como merecemos, e os nossos pecados testificam isso a nosso respeito. Se você for ao grande filho de Davi, você encontrará graça, você encontrará água para saciar a sua sede. E não só isso, do seu interior, que antes era um interior manchado pelo pecado, dominado pelo pecado, do seu interior fluirão rios de água viva. O homem que crê em Jesus Cristo será salvo. Bendito o homem que confia em Jesus Cristo apenas, e cuja esperança é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é como árvore plantada. O que fizeram lá em Moabe? Arrancaram as árvores. Mas o que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, quando está no deserto, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7, 8. Eu não sei por que você está aqui hoje. Eu não sei se você confia em Jesus Cristo mesmo. Talvez você confie na sua religião. Talvez você confie em ritos e na sua suposta moral. Mas eu te digo hoje, você estará condenado se você não descansar em Cristo e não reconhecer que é um pobre, miserável pecador. E que só Cristo pode te salvar. Creia em Cristo. Mas, vamos continuar o texto. Se Josafá
pela graça, pela a fé em Jesus Cristo, no Messias, voltou-se para Deus e foi salvo, não pode se dizer o mesmo do rei de Moabe. Mesa, olha o que aconteceu. Versículo 26, vamos ler juntos? Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, irmãos, até aí, quando Mesa, o rei de Moabe, Mesa, viu que a batalha havia se tornado forte para ele, que ele não tinha condição de vencer a batalha, diz o texto que ele tentou abrir caminho entre Edom, ou seja, a ideia de que os exércitos, os 3 exércitos, Israel, Judá e Edom, cercaram Moabe. O rei Moabe o texto não diz porque ele tentou passar por entre a barreira de Edom, mas é possível que ele tenha imaginado que as forças de Edom eram menores que as forças de Israel e Judá. Quando ele avaliou os exércitos olhando, ele imaginou, olha, o exército de Edom é mais fraco, vamos tentar passar por ele, fugir por entre eles. E diz então que, tomando 700 homens, tentaram traspassar o exército de Edom, mas não conseguiram. Deixa eu lhe falar uma coisa, que eu pensava enquanto eu preparava o sermão. Veja, sem Cristo, até as coisas que você julga e poderá fazer que são fáceis, não darão certo. Até aqueles pequenos desafios, eles cairão por terra, mais cedo ou mais tarde. E você ficará frustrado. Você entendeu? Não é a questão que você precisa de Cristo só para os grandes desafios. Você precisa de Cristo a todo instante. Eu e você só estamos aqui porque Cristo nos sustenta. Com Cristo, o maior dos desafios é transponível. Sem Cristo, o menor deles não será vencido. Eles tentaram passar por Edom, mas não conseguiram, não puderam, diz o texto. Mas é interessante aqui, irmãos, que veja o que acontece agora, que cena horrível. Versículo 27 diz assim: então Mesa, o rei de Moabe, tomou a seu filho primeiro, o primogênito, o mais velho, que havia de reinar em seu lugar, como era o costume, e o ofereceu em holocausto, e o queimou sobre o muro. Pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Veja, depois de Mesa tentar, por seus recursos, pelo seu braço, vencer a batalha, e ter falhado, como falharia, porque deveria Mesa se submeter a Yahvé, não deveria? Você acha que era impossível que Deus tivesse graça de Mesa, rei de Moabe, se ele se convertesse a Yahvé? Você acha que Deus não pouparia, misericordioso como é, pouparia a vida de Mesa, se ele reconhecesse a Yahvé, se ele se submetesse ao poder do Deus que teve misericórdia de Israel, e agora mostrava o seu poder e poderia ter misericórdia dele mesmo, mas ele não fez isso. Ele endureceu o seu coração, ele tentou com as suas forças vencer Yahvé e foi frustrado. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Foi o que Mesa fez quando ele pegou 700 homens para tentar varar os exércitos de Edom. Ele confiou na carne dele, em vez de se submeter ao poder de Yahvé. Ele confiou, não, eu posso ainda, eu tenho força para isso, eu tenho força para resistir a Yahvé. Eu tenho força para resistir a Deus. Deus está falando para eu deixar esse pecado, mas eu vou mostrar que vai dar certo. Eu vou me agarrar a isso. Dará certo. No fim, tudo dará certo. Maldito o homem que confia no homem, em si mesmo, e faz da carne mortal o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Porque esse homem será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse homem vai acabar sozinho e será destruído, porque não confiou no Senhor, confiou no seu braço, mas não confiou no Senhor. Então, tendo se frustrado, como é o caminho de todo aquele que não confia no Senhor, tendo se frustrado, então ele apelou. Ele então entregou-se ao seu dono.
entregou-se àquele que ele mesmo se havia se doado a ele ao rejeitar o Senhor. Ele se entregou a Satanás. Irmãos, ou você pertence a Deus ou você pertence a Satanás. Não existe outros dois senhores senão esses. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz assim: nisto serão reconhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus disse aos judeus lá no Evangelho de João: vós sois do diabo, que é vosso pai. Só há duas filiações. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Més era filho do diabo. Por isso ele se entregou agora no desespero totalmente ao diabo, sacrificando o seu filho. O texto diz, irmãos, eu vou terminar. O texto diz que quando Mesa tomou essa atitude louca de queimar o próprio filho sobre o muro, houve grande ira em Israel, ou contra Israel, e por isso Israel se retirou dali e voltaram para a sua terra. Esse texto aqui é um pouco difícil de entender com relação à ira que houve contra Israel. A gente não sabe se essa ira é de Moabe, o texto não deixa claro, de Moabe, ou do Senhor, Yahvé, ou do próprio Israel. Mas a ideia de que a maior parte dos comentaristas reformados, eles creem que esta ira era de Israel. A ideia de que ira aqui é indignação. E veja como tem a ver mesmo, parece ter a ver. Quando Israel viu Mesa, o rei de Moabe, pegando o filho dele, queimando, Israel sentiu indignação. É mais ou menos assim, Israel sabia que Moabe era um povo mau, mas não tanto. Aquilo foi tão forte para Israel, tão terrível. Eles não tinham mais como continuar a batalha, eles foram embora. Porque aquilo era contra a lei de Deus. Olha o que diz o texto, Levítico. Voltar-me-ei, diz o Senhor, contra o homem, e eliminarei ele do meio do seu povo, porque deu seus filhos a deuses pagãos, a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Deus é contra os sacrifícios de crianças. Então Deus diz, eu me voltarei contra o homem, que der os seus filhos queimados a Moloque. Então veja, irmãos, quando Israel viu o que Mesa fez, Israel indignou-se. E Israel sabia que a ira de Deus viria ali. E já estava ali naquele local. Porque agora Mesa estava prejudicando a sua própria casa. Ele enlouqueceu a tal ponto que estava destruindo a sua própria casa, num ato de desespero e leviandade. Então Israel viu e deu-se por satisfeito. Foi tão ofensivo que Israel foi embora. Agora deixa eu lhes falar. Esse ato terrível de Mesa pode parecer muito distante de nós, não é mesmo? Mas não está. Não está. Há muitos sacrificando seus filhos a Satanás, ainda hoje. E isso de várias formas. Por exemplo, através de abortos, assassinatos de bebês. Você sabia, meus irmãos, eu fiz uma pesquisa essa semana. Você sabia que estima-se que ocorram cerca de 800 mil abortos por ano? Isso sem contar os abortos clandestinos. E essa pesquisa é antiga, início ali de 2020, 2021. 800 mil abortos no Brasil, por ano. Uma pesquisa de 2021, ela indicou que 2021, uma em cada 5 mulheres com até 40 anos já tinha feito pelo menos um aborto. Uma mulher em cada 5, até os 40 anos, já tinha praticado um assassinato. Porque esse é o nome, irmão. Esse é o nome. Vamos dar nome aos bois. Assassinato. A criança não tem culpa. A criança não tem culpa da irresponsabilidade de uma vida carnal em prazeres não controlados. A criança não tem culpa da maldade de outro, até no caso de estupro. A criança é a culpada. Ela é a culpada pela maldade daquele homem vil que estuprou uma moça. A criança é a culpada. Eu vi um dia desses um testemunho de um homem convertido a uma igreja reformada dos Estados Unidos, que ele nasceu fruto de um aborto.
E ele estava agradecendo a Deus, porque Deus guardou a mãe dele, através de uma igreja, a não abortá-lo. E hoje ele é uma alma salva em Jesus Cristo. Você já ouviu falar da clínica famosa da rede de planejamento familiar? É um nome bonito, né? Satanás, ele dá nome bonito às coisas dele. Lembra que ele se faz de anjo, de luz? Ele dá nome bonitos para as coisas dele. Planejamento familiar. Planet Parenthood. O planejamento para a família. É uma rede que diz que é uma rede de planejamento familiar, mas é uma rede de aborto. Conhecida, famosa nos Estados Unidos. Você sabe quem foi a criadora dessa rede? Foi uma mulher chamada Margaret Sanger. Ela era uma eugenista. Sabe o que é uma eugenista? Eu sei que os irmãos sabem, eu vou lembrar aqui. Um eugenista é alguém que crê que existem raças superiores a outras e que as pessoas que nascem com defeito devem ser eliminadas. Isso é eugenia. Margaret Sanger era uma racista. Tanto que ela que criou essa rede. Tanto que as redes não usam o nome dela. Qualquer pesquisa que você fizer, você vai descobrir isso. Você sabe onde tem mais clínicas dessa Planned Parenthood nos Estados Unidos? Em bairros de negros. Em bairros de negros. É onde estão alocadas as clínicas. É um verdadeiro genocídio. Mas ninguém fala disso. Nós temos no Brasil partidos que apoiam o aborto. Que abertamente apoiam o aborto. Sinceramente, irmãos, eu não consigo entender um cristão, um crente, apoiando gente assim. Não está tão longe de nós. Mas vamos mais. Talvez chegue agora mais perto ainda. Pais que são violentos com seus filhos estão fazendo, de certa forma, o que fez Mesa. Pais que são violentos com seus filhos a ponto de feri-los e o espancarem com raiva. Que usam a vara da disciplina bíblica, porque a Bíblia fala da vara da disciplina, isso não pode ser também omitido. A Bíblia fala de uma vara da disciplina. A Bíblia fala assim: castiga o teu filho com vara enquanto há esperança. A Bíblia fala: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá. Provérbios 23, 13 e o provérbio anterior que citei, 19 e 18. A Bíblia fala de vara. Mas há pais maus que usam disso para despejarem sua raiva e sua ira incontrolável sobre seus filhos. Suas frustrações. Tanto que Deus é tão bendito e sábio que quando ele falou sobre castigar o filho enquanto há esperança para ele, Deus acrescentou: mas não te excedas a ponto de matá-lo. Cuidado quando você corrige o seu filho. Cuidado, não pegue a sua ira, a sua raiva, o seu descontentamento e coloque sobre a criança achando que você está cumprindo com algum mandamento de Deus. Você não está. Meus irmãos, eu apanhei quando eu era criança e eu mereci cada coça que eu levei. Eu apanhei com vara de goiaba. Vocês não têm ideia. Alguns aqui talvez tenham. E graças a Deus, isso não me traumatizou, nada disso. Meu pai e minha mãe, quando precisavam usavam em regiões do meu corpo que sabiam que não iam me machucar. Regiões, como disse um teólogo, que parece que Deus criou para isso, né? Não é? Um teólogo disse uma certa vez que Deus fez o bumbum da criança daquele jeito para... É fofinho, então. Isso não me traumatizou. Pelo contrário, eu sou grato a Deus pelos meus pais que me amaram e me corrigiram e ensinaram quando eu não poderia aprender de outro jeito que quando eu faço algo mal vem dor. Eles me ensinaram desde pequeno.
Eu lembro quando meu pai me corrigia, ele sentava comigo e falava, você sabe que você vai tomar uma varada? Você sabe, filho, por que você vai tomar uma varada? Porque você desobedeceu o seu pai. Eu não avisei você, filho. Eu estou querendo o teu bem. Eu lembro que meu pai, ele me dava varada e ele começava a chorar. Era eu que tinha que chorar e ele estava chorando. Porque quem ama cedo, disciplina. Se alguém discorda, irmãos, como eu tenho dito, vá brigar com Deus. Essa guerra não é minha. Essa guerra, acima de tudo, é do Senhor. É o Senhor que diz. E não importa o que os educadores digam. Se dizem contrário à Bíblia, estão errados. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. É por isso que os filhos estão como estão, irmãos. Você viu, algumas semanas atrás, um político morreu esfaqueado pelo filho. Político conhecido. De um partido de esquerda. Isso também pode acontecer muito bem no partido de direita também. Isso não é o ponto. Morreu esfaqueado pelo filho. Veja como os filhos estão. A Bíblia diz, se você não corrigir o seu filho, você o estragará. Mas não te excedas. Não te excedas. Não te excedas. Não seja um homem mau, nem uma mãe má. Não seja. Ame os seus filhos. Corrija quando necessário. Saiba como corrigir. Não poupe a vara, mas não te excedas. Mas vamos lá. Permita-me ainda. Permita-me ainda. Eu caminho para o fim. Mas há outra maneira de sacrificar os filhos a Satanás. Pais que sacrificam a alma de seus filhos quando só pensam em carreirismo. Pais que não leem a Bíblia com seus filhos, não oram por eles e nem com eles. Que acham que a vida se resume em ter um bom estudo, depois um bom emprego, e então quando meu filho for velho ou minha filha for velha, comer do bom e do melhor, ter uma boa casa. Esses pais estão sacrificando os seus filhos no altar de Satanás. Deixa eu lhes falar com clareza, para que ninguém seja enganado. A coisa mais importante da vida do seu filho não é carreirismo. Em algum lugar a Bíblia diz, que Jesus disse que a coisa mais importante para alguém é ser rico. É ser um profissional reconhecido neste mundo. Algum lugar, em algum lugar diz isso. E por que nós criamos nossos filhos assim? Por que nós achamos que nossos filhos vão bem quando a vida espiritual deles está fraca, mas eles estão num bom emprego, numa boa faculdade? Eles já estão ganhando um bom dinheiro. Mas nós olhamos a vida espiritual deles, é uma vida fraca, é uma vida sem fruto, é uma vida sem comunhão com Deus. Veja como Satanás quer nos enganar, como este mundo mal quer te desviar de Cristo e prejudicar a você e seus filhos. E como isso é sutil, até mesmo dentro da igreja. Lembre-se do que o Senhor disse, meu irmão, pai, minha irmã, mãe. Tende cuidado e guardai-vos de todo e qualquer amor pelo dinheiro. Porque a vida de um homem e de seus filhos também não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. E Jesus acrescenta: que proveito terá o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o seu filho em troca da alma dele? Ele pode ter dinheiro, ele pode ter saúde, ele pode ter um bom nome entre os homens da terra, uma pessoa de sucesso profissional, mas a alma dele se perderá para sempre. E eu não estou falando de ter uma vida infeliz aqui, eu estou falando do inferno. Eu estou falando do inferno, sobre a ira de Deus. Lembre-se, ou nossos filhos serão consagrados ao Senhor ou a Satanás. Pais que acham que o bem-estar de seus filhos é mais importante do que eles estarem bem com Deus, falham.
Meus irmãos, o bem-estar de nossos filhos só será uma realidade à medida que eles estiverem e viverem diante de Deus e para a glória dele. Aí eles estarão bem. Eles podem ter um trabalho, um emprego digno que ganhe muito pouco. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Desde que eles sejam amados por Deus e amem a Deus. Nem todo mundo será rico. E aqueles que querem ser ricos se envolvem em grandes dores. Você tem que estar mais do que contente. Embora o seu filho ou sua filha não seja tão profissionalmente, aquele carreira ou não estudou a melhor faculdade, mas é alguém piedoso, alguém que ama a Deus, é alguém que cada dia se parece mais com Cristo, então esteja mais do que satisfeito. Porque a alma será preservada. E a pergunta final que eu faço aos pais aqui, aos futuros pais também, e mães, é a seguinte: como é que você tem criado seus filhos ou como você espera fazê-lo? O que você julga a coisa mais importante para seus filhos? Que exemplo você tem dado a eles? Que zelo você tem para com a alma dos seus filhos? E a quem você os tem consagrado? Eu sempre lembro quando eu falo disso, para pais que já têm seus filhos grandes e porventura falharam, porque nós falhamos, porventura falharam na criação. Lembre-se disso. Pai e mãe, arrependa-se diante do Senhor. Converta-se ao Senhor. Arrependa-se. Confesse: Senhor, eu falhei com meu filho. E que o Senhor terá compaixão. E muito perdoará. Ele é rico em perdoar. Você ainda pode ser bênção para o seu filho, mesmo depois de grande. Para sua filha, mesmo depois dela já crescida. Se você voltasse para o Senhor, Deus abençoará o seu filho, a sua filha. Eu termino. Por que Mesa fez o que fez com o filho dele? Os moabitas achavam que toda derrota que eles tinham, que vinha sobre eles, era culpa do Deus deles, chamado Quemos. Eles achavam que por algum motivo Quemos não estavam felizes com eles. E aí Quemos tinha que ser agradado por meio de um sacrifício. E aí então Mesa sacrificou o próprio filho para aplacar a ira desse falso Deus chamado Quemos. Eu termino agora. Veja o Deus que nós temos. Quem é comparado a ele? Ele não exige de nós sacrificarmos nossos filhos no altar de Satanás. De forma alguma. Ele quer salvar o seu filho. Os deuses desse mundo, prazeres, riquezas, dinheiro, querem a alma do seu filho. E destruirão o seu filho e a você também. Mas Deus quer salvar almas. É o negócio de Deus, é salvar e abençoar. Deus não exige sacrifícios humanos. Mas Deus deu o seu próprio filho. Deus da Bíblia não é um Deus que toma. É um Deus que dá. É um Deus que dá. E Deus é comparável a Yahvé. Não merece Yahvé o seu louvor, o seu amor? Não merece ele? Não merece ele a sua vida consagrada? Um Deus que não toma, mas um Deus que dá. Que deu o seu próprio filho por nós, pecadores. Não merece esse Deus ser amado? Não merece esse Deus ser servido? Certamente merece. Porque não há outro Deus como Yahvé. Não há outro Deus como o Deus da Bíblia. Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Meus irmãos, eu vou convidar os presbíteros da igreja a virem aqui à mesa. Enquanto nossos irmãos se colocam aqui,